moeda, taxa de câmbio e taxa de moeda, taxa de juros e taxa de câmbio. No capítulo passado, onde a gente viu no capítulo mercado de taxa de câmbio, mercado de câmbio estrangeiro, uma abordagem de ativos, foi visto principalmente como é que se define os rendimentos, né, no mercado de câmbio, né, a partir da taxa de juros e da variação da taxa de câmbio. E também foi incluído, né, tem uma parte que eu falei muito pouco, mas não tem nada de complexidade, referente à questão da demanda, né, por moeda relacionada com riscos de demanda. Qual é o objetivo aqui desse capítulo? Ele é aprofundar os elementos de entendimento, né, sobre aquilo que influencia, né, o mercado de câmbio. Porque se foi visto que a taxa de câmbio, o que está ligado com a taxa de juros e a taxa de câmbio, né, então estudar com mais detalhes aquilo que influencia a taxa de juros e a taxa de câmbio é uma maneira, indireta, no entanto, né, com maior profundidade, de compreender melhor o processo de determinação, né, dos rendimentos no mercado de câmbio. E aí, essa apresentação aqui, vou colocar aqui, o capítulo, né, ele é organizado muito em cima do processo de oferta e demanda de moeda, que influencia tanto a taxa de juros como a taxa de câmbio, porque se a oferta e demanda de moeda influencia a taxa de juros e a taxa de câmbio é influenciada pela taxa de juros, né, então o entendimento dos mecanismos de oferta e demanda de moeda, ele é essencial para a compreensão, né, mais organizada da taxa de câmbio. No capítulo descreve, né, ele procura descrever e discutir os mercados financeiros nacionais, nos quais as taxas de juros são determinadas, mostrar como a política monetária e as taxas de juros aumentam o mercado cambial estrangeiro, distinguir entre as posições de longo e curto prazos da economia, das quais preços em dinheiros e salários são rígidos, e explicar como os níveis de preços e as taxas de câmbio respondem aos fatores monetários em longo prazo. E, por último, traçar a relação entre efeito de curto prazo e longo prazos da política monetária e explicar os conceitos de superação da taxa de câmbio de curto prazo. Então, nesse sentido, entendendo, como eu falei para vocês, a gente vai tratar aqui, basicamente, né, sobre a parte de demanda por moeda, aqui inicialmente, e no próximo encontro eu vou procurar concluir esse capítulo todinho e entrar no outro capítulo, que é o que interessa com maior detalhe, porque ele inclui conceitos muito importantes dentro do estudo da taxa de câmbio, né? Como a paridade do poder de compra da moeda, né? A lei do preço único, etc. Então, vamos ver. Aqui, fazer essa introdução, a gente suspende e eu vou avaliar se é interessante ou não colocar uma atividade. Acho que não, porque já tem atividade do capítulo anterior, e aí eu vou organizando aqui para que apresente na totalidade. Ele é meio grande, né, mas eu vou ver se apresento meio rápido ele na próxima aula e já entro, né, no próximo capítulo.
O primeiro ponto que ele faz é sobre a definição de moeda, uma breve revisão que geralmente é visto isso para vocês, na introdução à economia e outras disciplinas. Eu não sei se você ainda tem disciplina de economia monetária, eu não sei se vocês veem lá também. Então, o que é que ele vai chamar a atenção aqui para o entendimento da moeda, né, sobre o que significa a moeda. E, consequentemente, a ideia, né, da pessoa perguntar o que é dinheiro. Né? Existe uma definição dentro da economia, como é que esse entendimento é expressado. A função mais importante da moeda é servir como meio de troca, em meio de pagamento e de pagamento geralmente aceito. Então, aquela tradicional, né, as funções da moeda, né, está começando aí pela primeira, né, que caracteriza. Né, geralmente a gente define a moeda por suas funções, né, e a primeira delas é servir como meio de troca. Né, tem aquela famosa discussão a respeito das dificuldades, né, que seria se as mercadorias fossem trocadas apenas, né, por aquilo que cada um dos ofertantes e demandantes tivesse interesse naquele momento. Né? Se a pessoa estivesse interessada em vender um animal, determinado tipo de animal, e estivesse precisando, né, de uma mercadoria qualquer, teria de encontrar alguém que desejasse aquele animal e também, ao mesmo tempo, encontrar alguém que tivesse a mercadoria que você desejasse. Se você desejasse comprar, né, uma mesa, né, teria de ir vender seu animal para alguém que quisesse comprar o animal e tivesse uma mesa para vender. Seria de uma complexidade muito grande, quase impossível de concretizar as operações. Nesse sentido, né, a unidade, né, como meio de troca, ela exerce a função fundamental. A segunda função que ela exerce é unidade de conta. Unidade de conta. Eu vou fazer um comentário um pouquinho mais na frente a respeito dessa questão da unidade de conta, mas aqui vale apenas, tá, no sentido do estudo mesmo da taxa de câmbio. Ou seja, quando alguém fala mais ou menos assim, esse produto, ele tem um valor de 30 unidades monetárias, aquele outro ele tem um valor de 100 unidades monetárias. Isso, de certa forma, só é possível por causa da existência da moeda, né, que cumpre essa função de unidade de conta. E aí ele vai dizer o seguinte: quando foi visto no capítulo anterior a questão do câmbio real, né, que foi visto aquela necessidade de se comparar uma mercadoria em relação à outra, né, como é que poderia ser feito sem a moeda, você comparar um carro produzido nos Estados Unidos com um computador produzido no Japão, né? A dificuldade que seria o preço relativo do carro em relação ao computador, ou do computador em relação ao carro, ou se você poderia imaginar várias outras situações se não existisse a moeda, né? No sentido de fazer, né? De cumprir essa função de unidade de conta, seria muito complicado, né, você imaginar a possibilidade de tratar com mais facilidade a comparação entre moedas, né, o preço real das moedas, o preço real não, o preço relativo das moedas, os preços relativos das mercadorias. E a moeda também é um ativo, né, uma reserva de valor. Essa é uma função da moeda mais complexa, né, porque ela tem, dependendo da vertente teórica que a pessoa está tratando, né, dá mais importância, menos importância. Né, mas ela se torna central porque ela vai
direcionar o estudo, né, para dizer o seguinte: a moeda que exerce a função de valor, de reserva de valor, o que faz com que os indivíduos demandem mais moeda ou menos moeda? E um dos principais determinantes da moeda, né, da função da moeda como reserva de valor, as pessoas demandarem moeda, devido a ser o ativo mais líquido existente, de respeito à questão da taxa de juros. Né, porque, como geralmente a pessoa demandar moeda, manter moeda guardada fora do banco, né, sem ser depositada, né, significa que está abrindo mão, tá, daquela remuneração que a moeda proporciona se você comprar algum título do governo ou mesmo aplicar num ativo, né, menos líquido de longo prazo. Aí você está ganhando um determinado tipo de remuneração que não estaria ganhando caso mantivesse, né, a moeda como reserva de valor. Essa é um pouco central, né, a respeito disso. É claro que não é apenas a taxa de juros, né, que serve como referência para dizer se o indivíduo vai manter mais ou menos moedas em poder, né, fora, né, do sistema bancário, porque existem outras questões, né, a respeito das próprias oscilações dos preços, né, o valor, né, da cesta de moeda, né, que as pessoas adquirem mensalmente, tem outros fatores, mas um deles, né, um dos principais, é a taxa de juros. Moedas e depósitos bancários, né, cujos cheques podem ser escritos, certamente qualificam-se como dinheiro. Um pouco aí ele está se referindo o que seria definido como dinheiro. Pessoal, ver um negócio aqui para... e aí eu vou entrar no comentário que eu disse que ia fazer a respeito, tá vendo? Só falar logo a respeito, né, do último ponto aí, que a respeito da quantidade de oferta, né, que se mantém na economia, que geralmente se diz que o governo é que define a oferta monetária da economia, a quantidade que ele deseja. Né? Os próprios autores dizem o seguinte, né? Há outros elementos, bastante complicado, tá dando, detalhado, entender o processo o processo, né, de fixação da oferta de moeda na economia. No entanto, tá dando, essa ideia, né, de que é o Banco Central que define quanto de moeda circula na economia, por enquanto deve ser mantido, tá vendo? Aí ele vai definir isso com mais detalhe lá nos capítulos mais lá na frente, que possivelmente nós não vamos trabalhar, mas aqui ele está se referindo basicamente a isso, né, que é o Banco Central que define, a autoridade monetária que define a quantidade de moeda em circulação na economia. Ele tem esse poder de fazer essa definição. E aí tem a seguinte situação, né? Há poucos dias, né, o governo lançou uma nota, né, de R$200, e essa nota de R$200, né, ela passou por uma série de debates, né, várias explicações, se ela aumenta ou não aumenta a quantidade, né, de oferta de moeda da economia. Foi muito interessante esse debate, né, até porque foi muito esclarecedor, porque muitos, né, dos economistas, né, fazendo essa explicação, eles conseguiram, eles explicavam, né, como é que realmente o governo aumenta ou diminui a quantidade de dinheiro na economia, e o lançamento de uma nova nota, ele não tem relação com esse processo. Mas eu queria fazer o comentário que eu queria fazer aí em relação a essa definição de dinheiro, né, que
tá colocado aí, e diz assim, e geralmente então, os depósitos, a moeda e depósitos bancários, cujos cheques podem ser escritos, certamente se qualificam como dinheiro. Eu disse anteriormente que, geralmente, a gente define moeda por suas funções. Suas funções. E aí vem a pergunta, tá vendo? É possível, tá vendo, num plano mais conceitual, eu dizer o que é dinheiro, precisamente, dizer o que é dinheiro, além das suas representações pelas as funções que eles desempenham, que o dinheiro desempenha na economia, tá, aí isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque, de um lado, tudo que existe no mundo que a pessoa possa... Estou um pouco exagerando, mas tudo que eu estou falando é possível, tá dando da gente dialogar sobre, né, o que eu estou dizendo. Falando o seguinte, tudo que existe, que você aponte, né, que você possa imaginar, é possível ser expresso em dinheiro. Por exemplo, né, se você pegar um marcador desse, né, olha, isso aqui representa 10 unidades monetárias. Tá? Aí você vai dizer, está dando uma bola de sorvete, né, pode ser expressa em 3 unidades monetárias. E aí por diante, né? Um computador tá dando, pode ser expresso em 3.000, 2.000, 1.500, 5.000, um iPad, né? Pode ser expresso em 8.000, 10.000, então por aí vai. Né? E aí a pessoa está dizendo o seguinte, né? Aí se você pegar o inverso e dizer o seguinte, e me mostrar uma nota, e essa nota, a gente diz o que com ela? Ela vale quanto? Né? Só se vocês pudessem abrir a voz de vocês, já que vocês não abrem a câmera, né? Mas eu vou vir aqui para sair da apresentação, vir aqui para ver se eu vejo, se vocês vão falar. Estou dizendo assim, de uma determinada perspectiva, você pode falar, tá vendo, que qualquer objeto, tá vendo, ou mesmo uma pessoa, se você pode dizer na brincadeira, mas uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Essa pessoa aí vale tantas unidades monetárias, né? Ou coisa parecida. Aí, é possível você fazer o inverso? Você olhar, pegar uma nota de dinheiro e dizer o seguinte, essa nota aqui vale tanto? Alguém poderia chutar aí alguma observação a respeito? Quanto vale uma célula de dinheiro, uma nota de dinheiro? Já que eu estou comentando aqui, né, o fato de que qualquer coisa que você se depara, é possível você representá-la por uma determinada quantidade de unidades monetárias. Mas no sentido inverso, é possível alguém dizer, é possível alguém expressar, tá vendo, o valor de uma nota? Ou não é possível? A pessoa dizer, tira uma nota do bolso, mostra para outra pessoa, e aquela nota tem algum valor? Alguém pode dizer alguma coisa, fazer alguma afirmação? Se alguém mostra uma... Pode falar. Eu acredito que sim, professor, mas eu não sei se eu tenho uma explicação plausível para isso. Tá legal. Alguém mais teria algum comentário, que nem a Abigail falou? Sobre se alguém pega essa nota que vocês têm aí na mão, que o governo lançou, se você pega ela
e mostra para uma pessoa, vocês falariam, ela vale quanto? Quanto é que vale essa nota? Já que é possível a pessoa dizer que um computador, tá vendo? Ele pode ser expresso em R$ 3.000, R$ 4.000. Essa nota aí, que o governo lançou recentemente, vocês pegar ela, levantar, olha, aqui essa nota vale tanto. Quanto é que vocês afirmariam que ela vale? Ela vale o que está escrito na nota, eu acho. Se a nota for R$ 10, né? Poxa, a Juliana está escondida aí, eu nem tinha visto. Deve estar dormindo aí. Pois é, então, a Abigail falou, a Juliana falou. Foi criado para ser intermediador, né? Ele ser intermediador entre as trocas comerciais, para facilitar. Então, quando você pega o dinheiro dispensado, você já tem um acordo entre as pessoas para que ele valha R$ 100 ali na sua mão. Não sei se contribui. Não é dessa direção o comentário que a discussão, né, mas eu não desconsidero nada que as pessoas falam, que ela faz parte, né, do diálogo que a gente está fazendo. O que eu estou falando é o seguinte, né, que eu fiz a afirmação de uma determinada perspectiva, eu vou dizer brincando, né, por exemplo, que os familiares da Juliana podem chegar para ela e dizer, olha, essa daqui vale R$ 100. Tá? Ou os amigos da Abigail podem dizer, olha, essa daqui vale tantos reais. E o que eu estou dizendo? Que qualquer coisa, eu não estou chamando vocês de coisa, não, que vocês me compreendem. Qualquer coisa que a pessoa possa se deparar no mundo real, pode ser expresso em dinheiro. Né? Inclusive, está vendo coisas que nós até podemos achar estranho. Né? Eu estava lendo no ano passado uma notícia do jornal espanhol El País, tá vendo? Que existe uma empresa que a pessoa contrata, se a pessoa está um pouco triste, na solidão, etc., tá vendo? Você contrata essa empresa e essa empresa leva alguém, tá vendo, para você, tá vendo, para conversar com você, para ser seu amigo, né, pelo menos entre aspas, conversar com você, lhe dar um abraço, dialogar, para que você possa falar, desabafar, tá vendo, com essa pessoa que é contratada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né, que, por uma determinada perspectiva, tudo pode ser expresso em dinheiro. E aí eu estou invertendo a situação. Tá vendo? Uma nota, né, quando você pega tira essa nota do bolso, que vocês têm, que o governo lançou recentemente. Qual é a cor da nota, que eu nem sei? Olha aí para ela e me digam a cor, por gentileza. Me ajude aí. Se você pega a nota, né, e tira do bolso e mostra a nota para outra pessoa, é possível você dizer, tá vendo, afirmar o valor daquela nota? Aí a Abigail e a Juliana, né, se manifestaram a respeito, tá vendo, da pergunta que eu fiz. Tá vendo? A Abigail disse, né, afirmativamente, né, que ela tem aquele valor que está escrito, e a Juliana falou, acho que sim. Na realidade, quando você levanta, né, tira do bolso e levanta na cara de outra pessoa, tá vendo? Uma nota, né, uma nota de qualquer moeda, ela não tem nenhum valor. Nenhum valor. Por isso que é difícil, teoricamente, tá, de você tratar, né, com certo requinte, né, com uma certa sofisticação, o sentido do dinheiro. Tá? Porque, geralmente, o dinheiro, tá vendo, é discutido em termos, tá vendo, e é explicado em termos de suas funções. É até um pouco do que
acho que foi o David, né, o nome da pessoa que tinha sido aniversário, se eu não estou enganado, ele colocou, né, já falando a respeito do que está lá nos manuais, né? O dinheiro tem para cumprir aquela função, etc, já vai e cai na vala, né, de tentar, né, explicar o dinheiro pelas suas funções, né? Qual o papel que a pessoa, né, que o dinheiro desempenha na economia, né? Ele falou uma delas, né, assim, mas, aí, geralmente são as três que eu tratei anteriormente, que é a meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, né? E você fala isso. E aí, quando você vai pagar, mas o que é realmente o dinheiro, aí não é fácil, tá dentro da pessoa lidar com essa situação. Alguém tem algum comentário para fazer em relação ao que vocês falaram? Ou não? Então, a gente vai seguindo aqui. Professor, então, Juliana, o dinheiro, então, ele só vai valer no momento que você for comprar a mercadoria, né? Algo assim que você for utilizar. No momento que tu levanta, mostra para alguém, não tem valor nenhum, né? É o entendimento, né? Mais ou menos isso? Não, tanto na hora como no momento que você levanta, como na hora. Tá. Tá legal, porque ele ali, quando você vai comprar algo, ele está cumprindo as funções dele. Quais são as funções? Medir, dar uma unidade de conta, quanto é que vale aquela mercadoria, ele está cumprindo aquilo, ele está servindo como meio, né, de troca e como reserva de valor. Mas ele nunca está dando aquela nota, o que vale, quem é que vale? É qualquer coisa que você se depara na sua vida. Tá? Eu disse brincando, né, que alguém da sua família pode dizer que você vale tantas unidades monetárias. Eu não falei isso? Então, se você for trocar, eu vou dizer uma brincadeira aqui, mas, por favor, é só um termo de explicação. Aí, se a pessoa diz da sua família, tá, a Juliana vale tantas unidades monetárias, então vamos trocar ela por essa cadeira, tá vendo? Então, quem vale é você e a cadeira, e não o dinheiro. O dinheiro vai cumprir a função para viabilizar o processo de troca de duas coisas que você se depara no mundo concreto, tá vendo, que vão ser trocadas. De um lado tem um objeto que tem valor, do outro lado tem outro objeto que tem valor, e o dinheiro vai cumprir a função. Tá? Mas a nota em si, ela não tem, tá vendo? Ela não é nada, porque ela é apenas um símbolo, uma representação de confiança na sociedade. Né? Porque se você não tivesse confiança na autoridade, né, do país, etc., tá dando, se alguém fosse, tá dando, comprar, tá dando algum parente de você, o seu, tá aqui R$200, aí você não confiasse no governo, tá dando, você não receberia aquela nota. Mas como você confia no governo, você diz, eu vou receber essa nota aqui, que ela não tem valor de nada, porque eu estou vendendo um parente meu por 200 unidades monetárias, e eu vou pegar essa nota e comprar outro objeto que vale R$200. Você entendeu agora? Está vendo que ela só cumpre um mecanismo, só cumpre a função, tá, de facilitar o processo de troca, só cumpre a função de estabelecer o valor do objeto que está sendo transacionado. E se você sair do processo de trocas, né, também cumpre a função de reserva de valor. Eu não sei se eu compliquei mais ao seu entendimento. Se você mais... Não, eu entendi, professor, entendi. Tá bom. Entendi, perfeitamente. Obrigada. Mas não é por isso, né, que a nota de 200 não tem valor, que você vai jogar no lixo, não é? Correto? Nem doido faz isso. As outras pessoas, além da Juliana, tá vendo? Entenderam o que eu estava comentando aqui? Ou alguém teria alguma observação? Eu entendi, a minha dúvida era a mesma que a da Juliana, e eu entendi.
Tá bom. Também Então, tem. Deu tudo certo. mas não vão levar ao pé da letra os exemplos que eu estava falando, tá? Porque eu não estou dizendo aqui, tá vendo, que alguém, né, que está aqui dentro dessas salas vale tanto o quanto, tá vendo? Eu estou só tentando ilustrar. No entanto, não é possível alguém, tá vendo, dizer que não é possível alguém ser precificado na economia. Tá? Só isso. Ou seja, se a pessoa fala, que até eu falei que estava lendo a notícia que eu li, né, no jornal É o País, tá? De uma empresa importante lá nos Estados Unidos que compra e vende amizades. Se você entrar nessa conversa, né, com um determinado tipo de indivíduos, está vendo que tenha, tá vendo, um certo tipo de compreensão de como funciona o mundo, a pessoa, tá vendo, vai achar que isso não é possível, que isso não tem valor, mas, tá vendo, a empresa, existe a empresa para isso. Aí nós entramos noutra discussão, tá? Noutra discussão que é o seguinte, né? Que é o processo de exacerbação, tá? De você transformar tudo em mercadoria, né? Que é possível, né, fazer isso, transformar tudo em mercadoria, e as pessoas passam a ser um mero objeto dentro dessa dinâmica maluca, né, de troca, de compra e venda, né? Porque já que nada é possível sair desse circuito de não poder ser expresso em unidades monetárias. Mas só perguntando aqui para vocês mesmo, mas só como na brincadeira, vocês contratariam uma empresa dessa para, se vocês estivessem na solidão, vocês, né, fossem obrigados, né, por exemplo, a se mudar de forma repentina, né, para um estado longe dos seus familiares, etc., ou para outro país, vocês contratariam uma pessoa ou uma empresa dessa para enfrentar as dificuldades que é a pessoa viver sozinha no mundo? Eu não, professor, eu ia fazer amizade com as outras pessoas, tentar, né? Fazer amizade com pessoas. Empresa não, é doido, né? Quem mais? Só se eu tivesse uma árvore cheia de dinheiro aí, muito dinheiro para gastar, aí seria uma opção. Não sei. Mas eu estou perguntando assim porque é uma coisa muito polêmica, ok? Não é para saber, assim, a pergunta se vocês contratariam ou não, porque é um empreendimento, né, de muita polêmica, né, que existe dentro da nossa sociedade. Se você pegar tem um livro, né, que ilustra, tá, muitos exemplos, tá, de coisas, né, que são compradas, né, que são mercantilizadas na nossa sociedade, que a gente fica super espantado. Bom, mas vamos em frente aqui, logo terminando, porque eu já estou indo além do que eu estava previsto aqui. A demanda por dinheiro, né, pelos indivíduos, aí, correr aqui vai ser, tem esse limite aqui de 9 horas. Os indivíduos, né, eles geralmente demandam dinheiro, né? Eu tinha falado, o principal elemento que determina a quantidade de dinheiro que o indivíduo vai manter, né, em seu poder é a taxa de juros, né, porque se a taxa de juros for baixa, ele tende a ficar com a quantidade maior de dinheiro. Se a taxa de juros for mais elevada, ele vai preferir, né, ganhar, tá dando aquela remuneração das aplicações. Com todas as outras coisas, né, iguais, as pessoas preferem ativos que oferecem maiores retornos esperados. Então, quanto maior a taxa de juros, menos as pessoas têm a tendência a manter dinheiro em poder, né, em casa, guardado fora do sistema bancário, em aplicações, evidentemente. Que o dinheiro pode estar
nos bancos, tá, sem estar aplicado. Contudo, igual, um aumento na taxa de juros faz cair a demanda por dinheiro, porque as pessoas preferem, né, manter o dinheiro aplicado, né, em algum título do governo ou outra aplicação de menor liquidez. O risco não é um fator importante na demanda por dinheiro, né? Aí ele está um pouco desconsiderando essa questão do risco, né, porque geralmente as pessoas, né, demandam dinheiro pela necessidade, né, de realizar as suas operações. O maior benefício de manter dinheiro vem da sua liquidez, né, que o dinheiro tem essa característica de ser o ativo mais líquido, né, que existe na economia. Se você pegar no outro extremo, né, você tem os ativos imobiliários, né, que são bastante ilíquidos, né, tem menos liquidez, porque se você não vender, encontrar alguém, colocar na imobiliária para vender, para poder, tá vendo, ficar de posse do dinheiro. Aí, comparando com o dinheiro, entre todos os outros ativos, o dinheiro é o campeão em liquidez. Um aumento no valor médio das transações feitas por uma família ou empresa faz com que a demanda por dinheiro cresça. Então, se a pessoa faz uma determinada quantidade de transações durante a semana, se essa quantidade de transações vai aumentar, significa que as empresas, né, ou famílias, ou indivíduos, elas vão precisar de mais dinheiro. A demanda agregada por dinheiro, aí ele vai a definição que a demanda agregada por dinheiro é o somatório, né, de todas as demandas de todos os indivíduos, de todas as empresas, né, e aí vai definir a demanda agregada por dinheiro. Três principais fatores, né, determinam a demanda agregada por moeda real: a taxa de juros, o nível de preços e a renda real. Então, a taxa de juros, né, pelo motivo que eu já falei, o nível de preços, né, porque se aumentam os preços, mantendo as outras condições, aquela condição ceteris paribus, né, mantendo as outras coisas constantes, significa que se aumenta os preços, com certeza precisa de mais moeda para realizar as transações. Se o nível de preço fosse possível, a redução do nível de preço, tá, é muito raro, né, o preço de determinados objetos específicos, mercadoria específica diminuir, imagina o nível geral de preço, a não ser em situações bastante difíceis da economia, quando você tem um processo de deflação. Mas como a deflação média é uma medida de média, né, pode ser que só aqueles produtos mais importantes, mais relevantes, tenham baixado a média para que possa ter a deflação, mas é uma coisa muito rara. E a renda nacional real, né, que a gente vai ver mais para frente, né, a partir do nosso próximo encontro. E aí, como eu vou parar por aqui, e a partir do próximo encontro a gente parte daqui para frente, né, do entendimento da taxa de juros de equilíbrio, né, para entender o processo de oferta e demanda de moeda na economia, né, como determinante da taxa de juros, já que a taxa de juros é importante para entender a rentabilidade dos depósitos futuros em moeda estrangeira. E da mesma forma, está dando se a taxa de juros se modifica, também tem uma influência na taxa de câmbio. Então, entender por que se está estudando aqui a questão da oferta e demanda de moeda como um influenciador determinante da taxa de juros, e a taxa de juros também como um determinante da taxa de câmbio. Tá? Então, vamos parar por aqui. Então, a gente vai parando, mas se vocês têm alguma coisa para fazer, vão dizendo aí que eu vou desligando aqui devagarzinho. Tá? Eu não estou achando aqui onde é que eu disse.
Parou a apresentação. Estamos aqui. Posso desligar ou vocês têm alguma coisa para fazer? Eu estou tentando aqui desligar e não consigo. Pode desligar, professor, sem mais nenhuma dúvida. Se eu conseguir interromper gravação. Deu o Como senhor você- encaminhou o link para mim,